Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês nesse estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Hoje chegamos à 12ª lição e vai falar sobre o santuário de Deus. Meus queridos, o tema do santuário ele é necessário para a gente entender o que Cristo fez por nós no passado, está fazendo agora e fará no futuro. Então, aprender mais sobre o santuário é aprender mais sobre Cristo e a obra que ele faz por nós. Quero relembrá-los que o nosso estudo bíblico, a gente cita os textos, até coloca aqui para você ler com calma, e também eu vou tentar hoje incluir imagens, tá certo? Para que você veja um pouco como era o santuário, quando a gente falar sobre as etapas, como funcionava. Meus queridos, a primeira pergunta então é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Êxodo capítulo 25, verso 8 e 40. Qual foi o pedido que Deus fez especial? Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que todos façam segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então veja só, Deus queria habitar com o povo, estar no meio do povo. E Deus chamou Moisés, Deus ali chamou e deu a ele as medidas. Moisés conseguiu ver um santuário que existia no céu, para assim fazer o santuário terrestre. Então Adão e os patriarcas, sempre eles fizeram altares para adorar o Senhor. Mas agora Deus queria habitar por meio de um santuário no meio do povo. E ali esse santuário foi provisório, já que o povo estava no deserto. Então ele era montado e desmontado. Mas como era então o santuário? Então, olha, eu vou descrever um pouco e colocar aqui os textos. Por exemplo, o santuário possuía um pátio externo e 2 compartimentos internos, que a gente chama de santo e santíssimo. Eu vou tentar colocar aqui a imagem para você ver um pouco. Mas então ele tinha esses 2 compartimentos, e o pátio externo. Então o primeiro compartimento era um lugar santo e o segundo, como já falei, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, como você pode ver em Hebreus 9:6, tem essa citação. Então diariamente ele fazia sacrifício pelo pecado do povo, sacrificava ali, ouvia o povo e sacrificava para que seus pecados fossem perdoados. Já adiantar isso, porque naquela época as pessoas tinham acesso ao perdão de Deus por meio de quem? Do sacerdote. Então assim, ele tinha nesse santo uma mesa dos pães árvores, o candelabro e o altar de incenso, como você vai ver em Êxodo capítulo 40, verso 22, 24 e 26. O interessante, que também já indo interpretando aí a vocês, cada simbolismo do santuário simbolizava Cristo. Por exemplo, o pão, Cristo, bom da vida. Então o candelabro, Jesus, a luz do mundo. E o altar de incenso é esse aroma que chega até Deus, que são as nossas orações. Então você vê que tudo simbolizava a Cristo. No lugar santíssimo, quem entrava era o sumo sacerdote uma vez no ano. Ele assim fazia, que era no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês. Hebreus capítulo 9, verso 7. Nesse compartimento se encontrava então a Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança existiam algumas coisas importantes dentro. Por exemplo, a Tábua dos 10 Mandamentos, o cajado de Arão que floresceu, que foi o líder ali espiritual do povo, ele foi o primeiro sacerdote. E também tinha uma porção do maná, era guardada ali também para lembrar de como Deus alimentou e sustentou seu povo no deserto. E um véu separava os 2 compartimentos. Sobre essa parte que eu falei em relação ao simbolismo, você vai ver em Êxodo 40, verso 20 e 21 e Hebreus 9, 3 e 4. E assim, esse véu que separava o compartimento está em Êxodo capítulo 26, verso 33. À frente do lugar santo ficava então agora o pátio. Lembra que eu falei? Existia um compartimento com, na verdade, 2 compartimentos internos e o pátio. O que é que tinha no pátio? Era onde estava o altar de holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Êxodo 40, verso 29 e 30. O santuário era móvel, cercado e teve sua construção aprovada por Deus. Em Êxodo 40, verso 33, a gente vai falar sobre isso. E de 34 a 38. Então você já está conhecendo um pouco aí do santuário terrestre, Então o pátio, 2 compartimentos internos, o santo e o santíssimo, e o que compunha cada coisa dele, cada
aspecto aí do santuário. Em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, 38 a 42. Então eram oferecidos 2 cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados da humanidade. A principal função do sacerdote era atuar como mediador entre Deus e os seres humanos. O sacerdote recebia as pessoas que confessavam seus pecados sobre o cordeiro e o sacrificava, para atender os pobres, os que estavam impossibilitados de comparecer ao santuário, e pelo pecado da ignorância, Deus instituiu o sacrifício contínuo. Então, tinha ali 2 que ele sacrificava, que tinham o propósito pelo povo, mas o povo também trazia o seu e confessava os pecados. Esse era o serviço diário feito. Esse sacrifício era feito no pátio, né? Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual da cerimônia? Que seria outra pergunta. É Levítico 23, 27 a 31. E a cerimônia era aquela que eu já falei do dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, onde ali todos confessavam, né, e ficavam na expectativa, porque era feito um sacrifício por todo o povo, e o santuário, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, e ali ele tirava, né, trocava essa cortina, porque foi aspergido durante todo o ano o sangue do cordeiro, como uma ilustração e uma lembrança daquilo que ele havia feito, né, de pedido a Deus pelo perdão dos pecados. E ali agora o sumo sacerdote trocava aquela cortina uma vez no ano, entrava no Santíssimo e intercedia e orava pelo povo. Segundo Flávio Josefo, que é um historiador que teve contato com pessoas que viveram com Jesus, pessoas que participavam ainda desse sacrifício, porque na época de Jesus ainda existia, e muitos judeus ainda praticam essa obra, diz que o sumo sacerdote entrava com um chocalho e uma corda, porque se ele morresse lá dentro, ele tinha que ser puxado, né, já que ninguém poderia entrar a não ser o sumo sacerdote. E aí o que aconteceu mais? Através do sacrifício diário, os pecados eram então transferidos simbolicamente do pecado arrependido para o santuário, né? O santuário era o coração do culto de Israel. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Mateus capítulo 27, versos 50 e 51 e Hebreus 8, 1 e 2 diz o seguinte, ó, eis que o véu do santuário se rasgou, isso você está vendo aí em Mateus,
em duas partes de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a sua função. Não era mais necessário sacrificar animal, porque Cristo fez o sacrifício perfeito por nós, pois a sombra deu lugar à realidade. Então, a gente usa até um termo que diz que é o tipo encontrou o antitipo. Então, era um simbolismo daquilo que viria, que foi Cristo. Então, agora Cristo, ao vir sacrificar, não era mais necessário fazer sacrifício de animal, já que Cristo fez o sacrifício perfeito por nós. Cristo hoje ministra em um verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não por homem. Lembre-se que Moisés fez uma réplica daquilo que ele viu no céu. Então ali Moisés fez uma réplica do santuário que existe no céu. E quando Cristo ressuscitou, ele voltou para onde? Para o céu. Eu gosto do texto de 1 João capítulo 2, verso 1, que diz: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo justo. Então ele intercede. Agora só que o interessante, que a gente vai estudar até na próxima lição, que o mesmo Jesus que é advogado, ele também é o quê? É juiz, não se esqueça, porque ele é Deus. Então ele faz parte daquele que vai julgar, que é a Trindade. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu, né? Êxodo 25, 40, Apocalipse 4, 5 e Apocalipse 11, 19, que diz, ó, abriu-se então um santuário de Deus, né? Lá você vê em Êxodo, que se acha onde? No céu, é os textos de Apocalipse, e foi visto que a Arca da Aliança. Então, a exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial, que é o que? Interceder, como você vê lá em 1 Timóteo 2,5 e 1 João 2,1, que eu já citei, e simbolizando pelo serviço diário, que é o julgamento, que você vê em João 5:22 e Daniel 7, 9 a 10. Então, representando o dia da expiação, né? Ele também realiza o trabalho de juiz, que neste momento a gente não vai gastar muito tempo falando sobre juízo, mas semana que vem tem aí a próxima terça uma mensagem importante sobre juízo, tá bom? Recapitulando então o que estudamos hoje, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário que está onde? No céu. Era dividido em dois compartimentos, santo e santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde, tá certo? Eu não deixei muito claro isso, mas era o sacrifício pelo povo, e aí era o trabalho diário, era feito isso. O santuário celestial mantém os olhos do povo na consumação final do plano da salvação. Então, queridos, entender o santuário terrestre nos ajuda a entender o celestial e nos ajuda a entender a obra que Cristo está fazendo por nós, o que? Agora, uma obra de intercessão. Então aceite a Cristo como seu Salvador, prepare-se para a sua volta, porque um dia, quando terminar essa purificação no céu, ele virá buscar os seus filhos. E o interessante é que, para entender mais sobre esse assunto, nós ainda iremos estudar aqui sobre juízo, e também a gente já estudou, peço para você conferir aí o milênio, tá certo? Que vai ser importante para você entender essa temática sobre a volta de Cristo e sobre o santuário celestial. Essa a gente costuma dizer que é até a crença distintiva da igreja adventista, porque ela nos diferencia de outras igrejas que não vê a importância de estudar o santuário, mas tem muita coisa importante para a nossa salvação ao estudar o santuário, que a gente assim aprende. Vamos então orar ao Senhor? Oremos então. Querido Deus, ó Pai, obrigado ao Senhor por participar de mais um estudo. Obrigado pelo nosso amigo que se fez presente, que ele tenha entendido a temática, mas se não, que o Senhor o ajude em sua compreensão da mesma, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, se ficou alguma dúvida, coloque aí no comentário, a gente vai tentar responder, tá certo? E acredito que vai ser muito bom para a sua vida também. Um abraço então, queridos. Tchau, tchau.